Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Ó Senhor bendito, quando abrimos a Tua palavra nessa manhã do Teu santo dia para ouvirmos a Tua voz, nós pedimos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos para podermos contemplar a glória. É normal para uma criança de alguns dias de nascido, nós temos várias crianças aqui com 3, 4 meses nascido, e quando elas estão com fome, elas choram, e às vezes o choro não é mais agradável possível, é grito, como que se estivesse acabando o mundo. E você vai lá, a mãe vai, amamenta a criança e aquele choro na hora cessa. Você precisa ali satisfazer o desejo dela naquele momento, ela está com fome. E a fome é algo que precisa ser satisfeita naquele momento. A criança cresce. Quando você chega com ela no supermercado, e se ela vê um biscoito, alguma coisa, algum chocolate, e você diz que você não vai comprar para ela, e ela se joga no chão e começa a gritar, a chorar, você certamente não vai satisfazer a vontade dela. Você vai exortá-la, você vai orientá-la. Entende que existem coisas que são próprias de uma fase, mas não são próprias de outra fase da vida. É possível que uma criança, eu não estou dando conselho aqui para você, criança, fazer, mas certamente seu pai ia lhe disciplinar por isso. Se você resolvesse sair do colo do seu pai, entrar debaixo do banco e atravessar o banco até o outro lado, certamente seu pai ia tirar você, ia discipliná-lo. As pessoas iam olhar estranho, mas é uma criança. Agora, se você encontrar um jovem, um adolescente, levantando do banco, entrando debaixo dele, andando por debaixo dele até do outro lado, você vai ficar preocupado. Isso não é normal, não é próprio de um adolescente fazer isso. Eu tenho um problema aqui mais grave. Mas muitas vezes na vida, nós temos atitudes infantis. Já com o tempo de ser adulto e de ser maduro, nós somos infantis muitas vezes, em muitos dos nossos comportamentos. E a infantilidade ou a maturidade, ela não se vê apenas porque você está decidido a fazer o que você acha que vai ser na vida, você tem um objetivo, então você é a pessoa que trabalha duro, então a pessoa acha que maturidade é muito isso, é também isso, mas não é só isso. Você quer ver a maturidade quando alguém não faz o que você quer. Aí você vai conhecer a pessoa. A humildade daquele indivíduo vai ser revelada ali, se ele é humilde de fato ou não. E normalmente é onde o nosso coração mostra a força do nosso pecado. Quando não é feito aquilo que eu quero. Quando não é feito aquilo que eu desejo. Isso leva o indivíduo a se opor ao outro, a se revoltar contra o outro. Você imagina, irmãos, isso é algo que revela o nosso coração. Imagina no que diz respeito ao Deus que não faz o que nós queremos, que não realiza aquilo que nós achamos que deve ser. E quando isso não acontece, nós nos revoltamos contra o próprio Deus, nos iramos contra Ele. E quantas vezes o nosso coração se torna
rancoroso, irado, porque Deus não faz aquilo que eu quero que Ele faça. E aí eu fico cheio de ressentimento, eu fico cheio de mágoa das pessoas e do próprio Deus. As palavras que concluem o livro de Jonas, elas são duras, tendo em vista tudo aquilo que nós vimos e ouvimos que Deus fez com Jonas no meio de todo o pecado dele. O texto começa assim: com isso desgostou-se Jonas excessivamente e ficou irado. Aqui há um superlativo, em hebraico, uma forma de descrever no texto, um superlativo se faz, é como se fosse assim, ele estava tão quente, no sentido tão cheio de ódio, de raiva, que a tradução possível é excessivamente irado. Não era uma ira, era uma ira excessiva. Com isso, o que com isso é, irmãos? Do que ele está se referindo? O que o com isso traz para o texto? O que acabou de acontecer no capítulo 3. Deus salvou o povo de Nínive. O último verso do capítulo 3 explica tudo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas desgostou-se com aquilo. O que isso traz, irmãos? Só para a gente entender um pouco a razão disso, né? Porque parece meio que uma esquizofrenia, né? Como é que Jonas provou o que provou ali no capítulo 2, foi arrancado por Deus da morte, lançado de volta ao trabalho, restaurado o seu ofício, ele prega a palavra e agora ele volta com desgosto. E como muitas vezes a nossa ira, ela é a revelação inequívoca da nossa arrogância e da nossa soberba. O nosso ódio, o ter raiva do outro, o instinto iracundo, não é outra coisa senão a soberba. A minha vontade não pode ser frustrada. O que Jó disse de Deus, Jonas fala que Deus deveria tratá-lo como se ele fosse Deus, como se Jonas fosse Deus. Jó disse: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Jonas vai dizer: eu estou desgostoso porque os meus planos foram frustrados, e eu estou irado excessivamente, porque não foi feito o que eu queria. 3 coisas básicas. Primeiro, a razão dessa ira, e só para tentar explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Um pouco, porque é difícil até, irmãos, com toda certeza explicar as razões disso tudo, mas 3 coisas básicas estão acontecendo aqui. Primeiro, Jonas está falando sobre ele mesmo. Então imagina o seguinte, irmãos: eu sou um profeta, eu acabei de pregar e disse que em 40 dias aquela nação ia ser destruída, proclamei aquilo ali, e está lá escrito em Deuteronômio, no capítulo 18, que o falso profeta é aquele que fala e não acontece o que ele falou. Então é possível que eu seja tratado como um falso profeta, porque esse povo não vai ser destruído. Imagina que Jonas tem aqui no seu coração talvez um sentimento como esse, de dizer: eu falei um negócio e não vai acontecer. Mas a preocupação dele era maior do que com Deus, porque no segundo momento ele se preocupa com Deus, porque Deus mandou ele dizer isso, que eles seriam destruídos em 40 dias. E agora, Senhor,
eles vão te destruir. Eles vão dizer que o Senhor não fala a verdade. E que as nações vão dizer que o Senhor diz que vai destruir e não destrói. Muitas vezes, o pai, ele acha que ao exortar o filho se arrepender do mal que fez, ele precisa mesmo assim bater no menino. O Senhor disse, eu vou suspender a disciplina, porque ele se arrependeu. Eu não vou fazer o que disse que ia fazer. Eu disse que ia destruí-los, eu não vou destruir, porque ele se arrependeu. O seu pecado foi, ele disse, eu pequei contra o Senhor. Porque é assim que o filho pródigo agiu, e assim que o pai o recebeu, ele disse, me receba como um dos teus servos, Senhor. Não me trate como um dos teus filhos, eu não sou digno. Ele disse, venha, você é um dos meus filhos. E deu uma festa para ele. Qual o objetivo da exortação? Não é o verdadeiro arrependimento? E se o arrependimento já chegou, verdadeiramente, porque ali não foram só com palavras, foram com atos, de cima a baixo foi instituído arrependimento. E Deus disse, eu não vou fazer o mal que fiz contra eles. Muitas vezes a nossa preocupação com a glória de Deus é menor do que a preocupação com a nossa honra. É aí que a ira excessiva se revela. Porque se a honra de Deus é maior do que a minha honra, por que eu vou estar irado excessivamente? É quando o meu nome é mais importante do que o nome de Deus. Quando a minha história é mais importante do que a obra de Deus. Então eu vou me irar contra ele. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jonas tinha uma preocupação com Israel. Veja o texto comigo, verso 1 e 2, ele diz assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Ele faz menção de novo, quando eu estava lá na minha terra, Senhor, em que tem profeta desde quando existe essa terra, e que esse povo foi chamado por um profeta, foi instruído por um profeta, há profeta todo dia, que instrui esse povo na verdade, e eles matam os profetas, eles perseguem os profetas, e agora eu vou vir aqui numa terra que já tem profecia, e Jonas conhecia a profecia de que Nínive, de que a Síria, irmãos, que a Síria, a capital, que tem por capital Nínive, iria subjugar Israel e destruir o reino norte. E aí ele disse, eu sabia, Senhor, quando eu estava lá na minha terra, o que é que o meu povo vai falar de mim? Quanta preocupação, mas a menos importante era com a glória de Deus. Eu falei, não vai acontecer. O meu povo vai ser tratado agora como um povo que não te conhece. Porque o povo que não te conhece vai crer, enquanto o meu povo é incrédulo. Três coisas básicas podem justificar o que está acontecendo no coração de Jonas. Isso tudo de um homem que aquilo que foi feito com ele é usado por Cristo para descrever o sinal da ressurreição de Cristo. O que está em jogo aqui, engraçado que Charles Spurgeon o comentário dele é um comentário que tenta
quase na sua totalidade, justificar Jonas. É bem interessante a postura dele, né, no argumento dele. Eu realmente tenho um pouco de dificuldade com a linha que Charles Spurgeon segue nesse particular. Mas uma coisa que ele fala que me chama muita atenção, quando, na percepção dele, acerca do que Jonas está fazendo, é que o que Deus está provando aqui, por meio daquilo que Jonas está dizendo com toda a ira, é que de fato a salvação pertence ao Senhor, que é a tese de Jonas, no capítulo 2, quando dentro do peixe ele diz: a salvação pertence ao Senhor. A minha honra, a honra do meu povo, é superior à honra e à glória de Deus. Jonas estava tão cheio de si, e que há um detalhe no texto que nos ajuda a entender, irmãos, como ele espera pelo 40º dia, como ele aguarda aquele dia. A impressão que nós temos no texto, e aí quase inequívoca a impressão, de que no dia 41 ele faz essa oração, como se ele aguardasse até o último dia para ver o fogo descer e destruí-los. Acompanhe comigo no texto, mais uma vez, e veja se não é essa a impressão que nós temos, irmãos. Literalmente, ele diz assim, verso 5: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia, ou aconteceria à cidade. Era uma expectativa. Ele sai da cidade, se coloca debaixo de lugar que tem sombra, e fica aguardando, torcendo, para que o fogo caia do céu e destrua os ninivitas. Longe, sentado. Porque, irmãos, se cair o fogo do céu, o Senhor está justificado. Agora, se não cair o fogo do céu, o meu coração vai ser revelado. Boa teologia não significa bom coração. Nem todo bom conhecimento implica em boa aplicação do mesmo. Deixa eu tentar esclarecer isso melhor. Arão, em Êxodo 32 e 33, quando Moisés desce do monte e vê o povo como um animal depois de adorar um bezerro de ouro. Então Moisés chega a Arão e diz: o que foi que tu fizeste? O que é isso aqui? Aí Arão diz a Moisés: lembra, o povo é inclinado para o mal. Calma, Moisés, essa é a natureza das pessoas. Que teologia extraordinária Arão tinha. Depravação total. O homem é mau desde o seu nascimento. Só que ele aplica errado. Ora, preste atenção, irmãos. Se o homem é mau, ele de fato é mau, Deus não deixa a adoração à mercê de alguém que tem um desejo corrompido. A adoração ao nome dele tem que ser de acordo com a palavra e com a lei, não de acordo com o sentimento do homem. Por isso que Arão errou quando disse: o homem é mau, então eu vou deixá-los fazer o que eles quiserem.
E Moisés disse: eles são maus, eles devem seguir a lei de Deus que diz: não façam imagem de escultura. A mesma coisa acontece com Jonas. O coração de Jonas se revela aqui. Eu sei, Senhor. Volte comigo no texto de Jonas, no capítulo 4. Por isso, no verso 2 ainda, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia, veja o conhecimento dele, que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia disso, por isso eu não quis vir, porque eu temia que eles fossem perdoados. Eu temia, Senhor, que eles fossem perdoados. Parece que o zelo que ele tinha por Deus e a teologia que ele tinha acerca do ser de Deus não foram suficientes para aplicar corretamente naquela circunstância. Não é porque eu sei que o Senhor é misericordioso que eu não vou pregar para o ímpio. E aí, irmãos, vasculhe bem o seu coração. Eu quero lhe convocar a fazer essa reflexão. O seu íntimo agora. Sua consciência. Quantas vezes há aqueles que nos fazem mal e tentam destruir a nossa vida? Você desejaria que eles fossem para o inferno e não que eles se arrependessem e encontrassem misericórdia no Senhor? Quantas vezes o desejo da condenação deles, e aí nós vamos dizer, porque Deus é justiça. Jonas disse: o que o profeta fala descreve se ele é falso ou verdadeiro. É verdade isso. Deus disse que ia destruir. Se não destruir, o nome dele pode ser verdade isso. Mas a preocupação dele não era com nada disso em última instância. Era com o ódio do seu coração. Era uma teologia que lhe agradava. Deus vai destruir os meus inimigos. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar, irmãos, que nós podemos ter zelo por Deus, como Deus de Israel, de um modo particular, mas não de acordo com o conhecimento de Deus. Muitos estão, como Jonas, desgostosos com Deus, debaixo da pretensão de que Deus, eu estou preocupado com a glória dele, eu estou com raiva de Deus, porque a glória dele não foi afetada, ou melhor, a glória dele vai ser afetada. Eu estou com raiva de Deus, eu estou desgostoso com Deus, porque os meus inimigos não vão ser destruídos como eu imaginava que seriam. Debaixo da pretensão de zelo, eu não ajo segundo o verdadeiro conhecimento. Ele tinha zelo mais por sua honra, ele temia mais perder a sua dignidade. Era esse o maior medo dele.
E a pretensão e o engano era: eu estou preocupado com o teu nome, Senhor. Não, isso é claro. Ele falou por meio de uma oração. Isso aqui que é impressionante. No capítulo 2, depois que Jonas está dentro do peixe, ele orou ao Senhor. Começa o capítulo 2 dizendo: Jonas orou. Começa o capítulo 4 e Jonas ora de novo. Só que a oração de Jonas aqui, Sinclair Ferguson vai comentar dizendo: pelo menos ele orou. Tudo isso que está acontecendo aqui é numa oração, é num embate no meio de uma oração, onde diante de Deus ele está colocando tudo isso. Matthew Henry diz: essa é uma oração estranha, diferente daquela que ele fez no ventre do peixe. E ele disse: porque a aflição, diz Matthew Henry, a aflição nos ensina a orar de modo submisso. Jonas já esqueceu. A aflição nos quebra, a aflição nos faz, nos humilha diante de Deus, nos faz orar de modo humilhado diante de Deus. E rapidamente ele esquece disso. E estando descontente com Deus, ele vai a Deus orar, como se tivesse angustiado por alguma coisa santa. Ah, Senhor, o pecado está me destruindo. Tem piedade de mim, Senhor. Ah, Senhor, o mal quer me devorar. Ah, Senhor, a inclinação minha para o mal é real. Senhor, me ajuda, me livra da angústia, tira o medo do meu coração, santifica a minha alma, porque vivo em pecado. Mas agora, ele ora como se estivesse angustiado. Engano. Ele está angustiado porque o nome dele vai ser desonrado. Porque o nome dele vai ser desonrado. Você sabe, ele passa a argumentar: você sabe por que a razão, Senhor, que eu estou com raiva de ti? Eu vou te dar o argumento, sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é compassivo. A frase de Matthew Henry, uma oração estranha, é porque ele usa todos os argumentos mais improváveis numa oração. Você lembra que esse texto aqui, essa expressão aqui, de onde ela é tirada? De onde Jonas tira essa expressão? De Êxodo 32, que eu acabei de mencionar com Arão. Quando eles adoram um bezerro de ouro, e Deus diz assim: Moisés, sai da minha frente, eu vou destruí-los, e vou fazer do teu nome uma grande nação. E naquele contexto, Deus diz: eu vou matá-los, ninguém vai sobrar. Aí Moisés ora: Senhor, eu estou preocupado com o teu nome. Vão dizer o seguinte de ti, porque houve uma proposta para Moisés: eu vou fazer do teu nome, Moisés, uma grande nação. Então já não era a honra dele que estava em jogo. Moisés não queria honra. Ele disse: Senhor, eu estou preocupado com a glória do teu nome. O Senhor lembra que o Senhor arrancou esse povo com o poder das mãos do Egito, e eles vão dizer que o Senhor não tem força para colocá-los dentro da terra prometida, e por isso o Senhor os matou aqui. E tem uma outra razão que eu estou angustiado, Senhor, é porque o Senhor fez uma aliança e prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que os levaria e lhes daria uma terra que emana leite e mel, e que eles seriam uma grande nação. Como eles vão ser destruídos? E o Senhor diz: eu me arrependo do mal que disse que ia fazer, e Deus os perdoa. Então é no capítulo 33 que vem essa declaração:
Quando Moisés diz assim: Senhor, mostra-me os teus caminhos, revela-me a tua glória. Aí o Senhor disse: eu vou te mostrar a minha bondade. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. E ele vai mais adiante e diz: e esse é o meu nome, Deus cheio de misericórdia, compassivo, longânimo, tardio em irar-se e cheio de perdão. Esse é o meu nome. Só que eu quero isso para mim. Jonas foi perdoado e liberto de dentro de um peixe. Eu não quero isso para os meus inimigos. Eu não quero isso para os meus inimigos. Ele cita o texto de Êxodo para justificar, usando o texto como está escrito, o fato dele estar extremamente irado, desgostoso com Deus. Porque eu sabia que o Senhor poderia transformá-los. Eu sei, Senhor, Tu és Deus compassivo, Deus que se compadece do povo. Eu sei que Tu és misericordioso, que o Senhor não nos dá o que nós merecemos. Eles mereciam fogo que os destruiria, e eu não lhes dei o que eles mereciam. Eu sei que o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é paciente. O Senhor espera. Eu sei, Senhor, que a Tua benignidade é grande. E eu sei que Tu te arrependes do mal. Porque eu sei disso. Se nós somos Teu povo, é porque isso é real. Se nós ainda permanecemos na Tua presença, é porque isso é real. Mas quanto aos nossos inimigos, Senhor, não, é demais. Isso não pode ser. Isso não pode, em hipótese alguma, acontecer. Você sabe, todo aquele que tem um espírito de contenda, todo aquele que tem um espírito de desgosto, todo aquele que tem espírito de ira, todo aquele que é iracundo, e tem espírito de contradição, de combate, de contenda, de ira, eles podem encontrar no seu coração dificuldade com a bondade de Deus. Eles têm dificuldade de aceitar a misericórdia que poupa o pecador. Eles têm dificuldade de admitir que Deus pode não lançar no inferno o que fez tanto mal a mim. E é por isso que agora ele vai dizer: eu prefiro a morte, porque com esse espírito de contenda, eu olho para Deus e tenho dificuldade com o ser dele. Eu prefiro morrer, Senhor, do que viver, porque se eu viver, eu vou ver a manifestação do Teu ser. O Senhor perdoa pecados, o Senhor restaura pessoas, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é compassivo,
o Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, eu prefiro morrer do que viver e ver tal coisa. Aí o Senhor disse: é justa a tua ira, Jonas, é justa a tua ira. Você tem explicação para isso? Não é justa a tua ira. Não é. Porque assim eu fui contigo. Porque eu te tirei da morte quando você merecia a condenação eterna. Porque eu te arranquei do fundo do mar quando você era condenado. E não apenas te salvei, Jonas, como eu te devolvi o ofício. Prega a palavra de novo. Não é justa a tua indignação. Não é justa. Irmãos em Cristo, já passou do tempo de sermos maduros na fé e não agirmos como criança, buscando a nossa própria glória e o nosso próprio prazer. Não fazemos da glória de Deus o motivo da nossa vida. Já passou do tempo, já é dia, Deixemos das coisas da noite, das trevas. Você que está aqui hoje, vivendo no pecado e condenada, tendo a sua consciência destruída, a sua alma destruída, sem esperança. O nosso Salvador, que é maior do que Jonas, quando os inimigos estavam matando ele, Pai, ele disse: perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Muitos dos que tiraram a vida de Cristo foram salvos posteriormente. Não busque a tua própria glória, humilhe-se diante de Deus. Há esperança para você. Deus é clemente, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Arrependa-se dos seus pecados e Ele te perdoará. Não importa a profundidade do poço que você esteja envolvido agora. Confesse o seu pecado ao Senhor. Não sejamos, irmãos, como o irmão do filho pródigo, que tem dificuldade com os que se arrependem e voltam para casa. Amemos o que Deus ama, porque eu sei que o Senhor é assim. Eu amo ver alguém restaurado dos seus pecados, perdoado os seus pecados, mesmo quando esse pecado é pessoalmente contra mim.
contra mim. É justa a tua ira. É justa a tua mágoa. É justo o teu desgosto. Não. Porque provamos da misericórdia de Deus. E deveríamos desejar a misericórdia de Deus para todos aqueles que estão ao nosso lado, até mesmo os nossos inimigos. Os nossos inimigos. Vamos curvar nossa cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te bendizemos nessa manhã do teu santo dia, Senhor. Porque temos o privilégio de sermos desafiados, encorajados, ó Deus, a vivermos uma vida santa que glorifica o teu nome. E nós te pedimos, Pai Santo, Deus de toda a bondade, que o Senhor aplique ao nosso coração a tua palavra, trazendo mudança, transformação, quebrantamento real na nossa vida. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, por amor dele. Ensina-nos a vivermos segundo aquilo que temos aprendido de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.